Olhem para o mapa da Europa. A forma das fronteiras, a localização de certas cidades. Muito do que vemos hoje foi desenhado a ferro e fogo há mais de 2000 anos. Vamos mergulhar na história de como um general romano incrivelmente ambicioso, Júlio César, conquistou um território inteiro, a Gália, e mudou a história do continente para sempre. E tudo começa com este número, 368 mil. É um número difícil de imaginar. Pensem assim, é como se toda a população da cidade do Porto, mas toda mesmo, decidisse de um dia para o outro fazer as malas e pôr-se a caminho. Foi basicamente isto. Uma nação inteira, os helvécios, com homens, mulheres e crianças, a abandonar as suas terras para encontrar um novo lar. Bem, para a República Romana, esta migração em massa era um problema gravíssimo, uma ameaça à segurança e à estabilidade. Mas para um certo general romano chamado Júlio César, para ele isto não era um problema. Era a oportunidade perfeita que ele tanto esperava. Para percebermos o que aconteceu a seguir, temos de preparar o cenário. A Gália, nesta altura, não era um país unificado como a França de hoje. Longe disso. Era um território vasto, selvagem e uma autêntica panela de pressão prestes a explodir. A Gália era como um puzzle gigante com centenas de peças que não encaixavam bem. Eram tribos como os belgas ou os celtas, cada uma com os seus chefes, as suas leis, os seus costumes. Para se protegerem, construíam grandes fortalezas no topo de colinas a que chamavam Ópida. O grande problema, estas tribos viviam em guerra umas com as outras. E para um estratégia como César, esta desunião era, claro, a fraqueza ideal para explorar. É aqui que os helvécios tomam uma decisão drástica. Para terem a certeza de que não havia como voltar atrás, de que ninguém ia fraquejar, eles queimaram tudo, absolutamente tudo o que tinham. 12 cidades e 400 aldeias foram reduzidas a cinzas por eles mesmos. Era um bilhete só de ida, sem possibilidade de retorno. Só que, no caminho deles, estava a força militar mais disciplinada e engenhosa do mundo antigo. O exército romano. E isto não era apenas um exército, era uma verdadeira máquina de conquista, afinada ao pormenor. O coração desta máquina era a legião. Agora, não pensem nisto só como 5.000 soldados. Pensem antes numa espécie de canivete suíço gigante. É que, para além de lutarem, eles eram engenheiros de topo. Marchavam dezenas de quilómetros num dia, construíam uma ponte em horas e no final montavam um acampamento fortificado que era praticamente impenetrável. Esta tabela mostra muito bem a diferença de mentalidades. O guerreiro gaulês era força bruta, coragem, com espadas longas feitas para cortar. O legionário romano era disciplina pura. A sua arma principal, o gládio, era uma espada curta. E porquê? Porque numa formação de escudos, ombro a ombro, não há espaço para manobrar uma espada longa. O gládio era perfeito para estocadas rápidas e letais. E o dardo pesado, o pilum, era uma arma genial. Quando atingiam o escudo, a sua ponta de metal macio dobrava, tornando o escudo do inimigo pesado, desequilibrado e quase inútil. Mas a verdadeira superpotência de Roma era mesmo a engenharia. Enquanto os galeses se defendiam nos seus fortes, os romanos chegavam e muitas vezes nem atacavam de frente. Montavam torres de cerco, catapultas e usavam uma tática incrível chamada circunvalação. Basicamente, eles construíam uma muralha à volta da muralha do inimigo. Sim, ouviram bem. Isolavam-nos por completo, cortando o acesso a comida e água até à rendição. Armado com este exército formidável, César não estava na Gália só para travar uma migração. Ele veio para conquistar. E os seus primeiros anos foram uma sucessão de vitórias absolutamente esmagadoras. Em 58 a.C., ele esmaga os helvécios e obriga os sobreviventes a regressar. No ano seguinte, vira-se para norte e subjuga as tribos belgas. E em 55 faz o impensável. Constrói uma frota, atravessa o Canal da Mancha e leva as legiões à misteriosa ilha da Britânia. A velocidade dele era simplesmente estonteante. Mas nem tudo foi um passeio. Contra a tribo dos Nervos, por exemplo, os romanos foram apanhados numa emboscada e estiveram muito perto de serem aniquilados. As linhas romanas começaram a ceder e foi aí que o próprio César pegou num escudo e foi lutar para a linha da frente, ombro a ombro com os seus homens. A sua presença reagrupou as tropas e virou a batalha. Isto mostra como a sua liderança pessoal era absolutamente decisiva. Depois de anos de derrotas, parecia que a Gália estava vencida. Mas das cinzas da resistência surgiu um líder que conseguiu fazer o que parecia impossível: unir as orgulhosas e divididas tribos gaulesas contra Roma. O seu nome era Vercingetorix. E Vercingetorix era brilhante. Ele percebeu que enfrentar as legiões em campo aberto era um erro fatal. A sua estratégia era muito mais inteligente: atacar a maior fraqueza de um grande exército: a fome. O seu plano era a tática de terra queimada. Destruir colheitas, aldeias, armazéns, tudo no caminho dos romanos.
Sem uma linha de abastecimento, a poderosa máquina de guerra romana simplesmente parava. A revolta alastrou como um fogo incontrolável. O ponto de viragem, o clímax de toda a guerra, deu-se na fortaleza de Alésia. Foi lá que Vercingetorix concentrou o seu exército principal. 80.000 guerreiros gauleses, entrincheirados, à espera de um gigantesco exército de reforços que vinha de toda a Gália. E é aqui que a genialidade de César atinge o seu auge. Em vez de atacar a fortaleza, ele sitiou-a, construindo uma muralha de 18 quilómetros à volta. Mas ele sabia que o enorme exército de socorro galês estava a caminho para o atacar pelas costas. Então o que é que ele fez? Construiu uma segunda muralha virada para fora com 21 quilómetros. As suas legiões ficaram presas numa sanduíche, com inimigos por dentro e inimigos por fora. Foi um dos maiores e mais audaciosos feitos de engenharia militar da história. O exército de socorro galês chegou, atacou, mas não conseguiu quebrar as defesas romanas. Dentro de Alésia, a fome e a doença fizeram o resto. A grande revolta galesa chegava a um fim trágico e, com ela, o destino de toda a Gália era selado. A cena final foi profundamente dramática. Vercingetorix cavalgou sozinho para fora de Alésia, envergando a sua melhor armadura. Parou em frente a César, desceu do cavalo e, em silêncio, atirou as suas armas ao chão aos pés do general romano. A guerra tinha acabado. E então, o que mudou com tudo isto? Bem, basicamente tudo. A Gália, como um conjunto de tribos independentes, deixou de existir. Tornou-se uma província romana, adotando a sua língua e as suas leis. O custo, claro, foi terrível, com milhões de mortes e escravizados. Mas para César, a vitória deu-lhe um exército veterano, leal até à morte, e uma fortuna imensa. Foi com esse poder que ele, mais tarde, marchou sobre Roma e pôs um fim à República, tornando-se o homem mais poderoso do mundo. Isto deixa-nos como última reflexão. Por um lado, Roma trouxe estradas, aquedutos, leis e uma nova cultura. Por outro, fê-lo através de uma guerra de uma violência extrema. Será que isto foi o preço a pagar pelo progresso ou foi simplesmente um império a destruir uma cultura em seu próprio benefício? A resposta não é fácil e é algo em que vale a pena pensar.